Ana Shermak, do canal Pausa para um Café. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dante, mas de um jeito um pouquinho diferente. Hoje eu venho indicar não só um livro, mas mais de alguns contos e um projeto no Catarse para você. Hoje a gente vai falar sobre contos indigestos e contos indulgentes do Ponciano Correia. O autor entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de ler uma das obras dele, que é Contos Indigestos, que foi o primeiro livro financiado por Catarse por ele. Esse livro em específico é uma antologia de contos inspirados na Divina Comédia. Não teria canal melhor para ele anunciar esse livro, não é mesmo? Então já aproveita, corre aqui embaixo e já dá um clique no link do Catarse para depois que você terminar esse vídeo, você ir lá conferir. Apoie os autores nacionais que apoiam o trabalho dos booktubers aqui no YouTube. Contos Indigestos é um livro de contos e ele é escrito pelo Ponciano Correia. Durante todo o livro nós vamos ter vários contos inspirados cada um deles em um dos círculos do inferno. O que mais me chama a atenção nesse livro em específico é as formas diferentes com que o Ponciano escreve as histórias, né? Cada conto ele tem o seu estilo. Às vezes pode ser todo em formato de matéria de jornal ou pode ser uma história muito mais aprofundada. E nem sempre a referência não é exatamente clara, não é a referência fácil, e isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção na escrita do Ponciano. Eu acho muito legal quando a gente se inspira em obras que a gente gosta, que a gente traz isso para a literatura, e eu acho que contos é uma das melhores formas de você conhecer um novo autor. Eu sempre falo isso por aqui, que sempre quando eu vou conhecer algum autor e eu tô um pouquinho com medo, um pouquinho receosa, eu sempre procuro um livro de contos dele. Vários autores eu comecei assim, Ray Bradbury, por exemplo, que vai sair resenha recentemente aqui de um livro dele. Eu comecei com um livro de contos, Chuck tem livro de contos. O conto é uma forma menor, é como se fosse um resumo do que o autor pode ser capaz de produzir uma obra grande. Por isso eu gosto e indico que você comece a ler autores por contos. Existem alguns contos em Contos Indigestos que me chamam mais atenção do que outros. Eu gosto muito de como, de certa forma, o Ponciano traz a forma política, a discussão política, a crítica política para dentro do livro. Porque a gente sabe que a Divina Comédia é um livro extremamente político. Ele não é um livro de amor, ele não é um livro onde você tem um bravo guerreiro lutando contra almas no inferno. Não, não é isso. A gente tem ali um livro onde discussões políticas são muito levantadas. E aqui, novamente, nós temos isso. Ponciano dá um jeitinho de colocar ali os nossos pecadores políticos em seus devidos círculos do inferno. Então ele vai trabalhar isso. E eu acho que esse é um dos contos que eu mais gosto, de forma geral. Porque o Ponciano traz essa vivência que a gente tá passando desse momento político também pra dentro, sabe? Eu acho muito legal a discussão religiosa que o Ponciano faz também dentro dessa obra, porque quando a gente fala da Divina Comédia, assim, a gente vai falar sobre discussões religiosas. A gente tá falando sobre céu, inferno, purgatório e algo assim. E a ideia do Ponciano é fazer 3 livros, né, conforme inspirados no inferno, purgatório e paraíso. Inclusive, o financiamento agora de contos indulgentes é referente ao purgatório. Todo o trabalho gráfico também vai te trazendo essas referências, vai mostrando pra você cada círculo, então ele separa isso bem organizadinho, mas pra mim o ponto principal nisso é que tudo isso se alinha pra contar essa história. Eu acho que é um trabalho de fã, sabe? Dá pra ver o carinho que o Ponciano tem pela Divina Comédia, dá pra ver o conhecimento que ele tem, dá pra ver o amor que ele tem pela Divina Comédia pra poder trazer isso. Antes do livro começar, ali na introdução, ele fala um pouquinho pra gente sobre esse processo de escrever o livro, né? Quando ele começou a escrever, qual era a ideia dele, até o tempo que ele ficou parado, porque de pensar realmente no que ele gostaria de escrever, de trazer e como ele gostaria de abordar, inclusive essa forma política dentro do livro, porque a gente vive um momento muito complicado, né? A gente vive um momento em que cada vez mais essa linguagem e essa forma que as pessoas falam, extrema, infelizmente tem tomado muito espaço. Então, a forma com que o Ponciano vem trazendo essas discussões pra gente é de uma forma ácida, ele cutuca muito a ferida, ele vai te dar uns, olha isso aqui como tá sendo
feito, mas de uma forma bem dele. Eu acho que ele tem um estilo muito próprio de narrativa. Tem um conto pra mim que é muito especial, que é um conto sobre uma professora. E ela tá vivenciando ali a experiência de prestar atenção em uma sala de aula. Ela é uma professora que ela vai ser substituta, então ela tá passando por aquele momento de aprender como que aquela sala de aula tá em vivência ali. E esse conto, ele tem um detalhe muito interessante, que é a forma com que ela pensa e a forma com que ela escreve esse relatório. Então é um conto passado em formato de relatório, mas a gente também tem todo o pensamento dessa mulher, dessa professora, dessa pessoa que tá ali. É um conto que pra mim é muito forte, porque é um conto que você vai julgando os personagens durante a leitura dele. Então você tem esse personagem, esse protagonista que não é confiável, apesar de você estar vendo duas faces dele enquanto você tá lendo, e ao mesmo tempo você vai sendo surpreendida pelo conto. Por exemplo, tem contos que a gente tem exato aquele formato de conto em que a história começa, já faz algum tempo que a história começou, desde, né, do que o conto tá acontecendo. Quando o conto termina, ainda vai ter história pra acontecer, que é uma das minhas formas, pelo menos preferidas, de escrever. Que a história não tem um início, meio e fim no conto, literalmente, sabe? Mas que ela vá sendo abrangida e ela possa ser contada além dali, que o leitor possa imaginar e possa sonhar com aquilo. Eu acho que é uma leitura muito interessante para quem conhece a Divina Comédia e gosta da escrita do Dante, porque apesar do livro não ser poético e não ter toda essa vibe poética do Dante, ele é um livro que vai abordar as principais características da Divina Comédia, que é ter o seu lado religioso, ter a sua crítica política. Ele é um livro bem interessante, apesar de ter um formato totalmente diferente. Então eu acho que ele consegue trazer essa referência dantesca, mas ao mesmo tempo que consegue fazer uma coisa só dele. Eu tô muito curiosa para saber o que o Ponciano vai fazer nos próximos, quais serão os próximos contos, porque eu acho que de certa forma é fácil a gente falar sobre Inferno, né? É o livro mais conhecido, é o que a gente tem mais referência, é mais fácil de se trabalhar com o Inferno. Eu vejo isso quando eu faço La Comédia, que é a nossa mesa de RPG inspirada na Divina Comédia, mas quando a gente vai falar sobre os outros livros, tanto Purgatório quanto Paraíso, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente tá ascendendo nessa etapa do Dante. E ele faz um trabalho muito mais difícil ainda. Quando você lê e estuda, você vê que todo o trabalho que o Dante tem ali é ainda mais difícil e complicado, sabe? Eu espero muito que eu possa ler Contos Indulgentes, que eu possa ler o terceiro volume e trazer a minha opinião pra vocês. Por quê? Livros de contos são muito especiais, porque nem sempre o conto que eu gostei você vai gostar, você vai se identificar mais, porque são estilos diferentes de narrativa, né? A própria introdução, ela fala sobre isso, sobre como você espera uma coisa quando você vai ler, e quando você pensa sobre um livro inspirado na Divina Comédia, você tem uma série de padrõezinhos já que você espera sobre aquilo, mas não é isso que você tem. Eu acho que, de certa forma, o Ponciano consegue surpreender a gente nos formatos diferentes com que ele escreve. Esses contos que eu citei são os que mais me pegaram, assim, sabe? Tem um outro que é mais historinha fechadinha, que conta a história de uma mulher que ela tem alguns desejos. É uma história um pouco mais fechadinha, ele tem um pouquinho melhor o padrão de conto, assim. Ele me lembra um pouco de Paulanik. Ele tem uma vibe um pouco paulanukiana na forma com que ele trabalha, assim. Ele me lembra um pouco, talvez, de Romance ou Zumbi do Paulanik, porque ele tem essa pegada mais sensual, da parte do desejo, da parte carnal. Então ele é um conto interessante também, apesar de não ser os dois principais contos que mais me ficam na memória, como o conto que eu falei pra vocês da professora e o conto do político, que pra mim é, tipo assim, especial pela forma também com que ele é contada pra gente. O financiamento coletivo está no Catarse, você pode clicar no link que tá aqui embaixo e conferir um pouquinho mais pra apoiar e garantir o seu exemplar de Contos Indulgentes, que é o livro de contos inspirado no Purgatório. Com R$25 você consegue o livro Dantescos, Contos Indigestos, autografado com dedicatória do autor, marca-página personalizado e
e já tem o frete incluso. Então é um valor muito acessível para um financiamento coletivo com o frete incluso. Mas se você quiser outras opções, por exemplo, a partir de R$45 você tem o livro Contos Indulgentes, autografado com a dedicatória, tem o marca-página, você tem cartões postais, agradecimento com frete incluso, todas essas possibilidades. Se você quiser, por exemplo, uma miniatura de Dante Alighieri de 12 centímetros, você também consegue através desse financiamento a partir de R$40, que é o Portal de São Pedro. Eu adorei o nome das recompensas. A partir de R$80, por exemplo, você também consegue um jogo de cartas, que é os 7 Pecados, que é exclusivo do financiamento. Além do conto, do livro, enfim, de todos os benefícios do financiamento. Eu conto muito com o apoio de vocês para vocês irem lá, conhecerem esse projeto, lerem a proposta do autor lá no Catarse, apoiarem esse projeto, porque é muito importante a gente apoiar autores nacionais que estão fazendo aí um trabalho independente. O legal desse livro é que todo o trabalho gráfico dele é muito bonito. O livro tem uma diagramação muito linda, então ele tem ilustrações. Eu fiquei muito surpreendida, meu coração fica quentinho de contar algo e trazer algo que é tão eu também. Afinal, é um livro de contos da Divina Comédia. É tudo que eu mais amo. Então, Ponciano, muito obrigado por ter apoiado a gente aqui, confiado no nosso trabalho para indicar o seu livro. Eu espero que o financiamento seja um sucesso. E se você quiser conferir mais informações ou quiser mais informações sobre o livro, eu vou deixar os contatos do Ponciano aqui e também deixa aí nos comentários que provavelmente eu ou ele vamos te responder, tá bom? Então, um beijo grande para você e até a próxima. Tchau!